Amigos da Rádio Difusora, estamos no ar, mais uma entrevista em vídeo, também em áudio para você que nos acompanha. E desde as últimas horas nós estamos trazendo reportagens para o produtor rural, temáticas que interessam o agricultor. E ainda dentro de um informativo divulgado pela Secretaria da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, através do Departamento de Diagnóstico e Pesquisa Agropecuária, que publicou circulares e boletim técnico para culturas frutíferas de clima temperado. E aí nós temos as culturas aqui da região da Serra, especialmente, né? A própria videira, o quivizeiro, o pessegueiro, a ameixeira, como já abordamos em recente entrevista. E hoje nós vamos falar mais, um trabalho desenvolvido pelos Centros de Pesquisa em Caxias do Sul e também em Veranópolis. E hoje nós vamos falar para os produtores de uva, né, que é a parte da videira. Porque uma das circulares aborda o tema cultivo protegido de videiras, um panorama nos municípios da Serra Gaúcha. E vem crescendo muito esse tipo de cultivo, apesar do alto custo, mas também com resultados promissores, né? Bem, nós vamos conversar aqui nessa entrevista conosco para falar, né, justamente desse tema, a pesquisadora Daiane Latuada, uma das autoras dessa publicação. Daiane, obrigado aí pela tua disponibilidade. O que dizer? Qual é o tamanho desse tipo de cultivo protegido na Serra? Esse boletim, ele traz essa informação? Bom dia. Bom dia, Felipe. Obrigada pelo convite. Obrigada aos ouvintes da Rádio Difusora que estão nos acompanhando, né? Trazendo aí informações bastante importantes aí para as frutíferas de clima temperado que muito interessam os produtores da região, né? É uma satisfação a gente poder divulgar os nossos trabalhos com vocês e chegar aos produtores essas informações que são bastante importantes. Então, agradeço desde já o convite e a oportunidade. Bom, Felipe, quanto ao tamanho, né, da área que a gente tem de cultivo protegido, era uma das questões e uma das demandas que a gente tinha, né? E até eu gostaria de salientar, né, esse documento ele surgiu a partir da consulta popular de 2015, tá, onde os produtores, onde a comunidade da Serra Gaúcha selecionou, escolheu, né, destinar recurso para a pesquisa, e a pesquisa com essa temática da uva coberta, né? Então é uma questão que atende muito a demanda da comunidade da Serra. E uma das coisas que a gente gostaria de saber é justamente qual é essa área de cultivo protegido de uva que tem lá, né? Para isso, a gente entrou, né, são autores do trabalho, além dos colegas do DDPA, também pesquisadores da Embrapa, e nos auxiliaram para responder essa questão a equipe do Cadastro Vitícola da Embrapa, né, que buscou os parreirais georreferenciados na área, com cultivo protegido, e nós chegamos aí, então, à conclusão de 156 hectares, tá, de parreirais georreferenciados de videira em 6 municípios, tá? Bento Gonçalves, Monte Belo do Sul, Garibaldi, Pinto Bandeira, Farroupilha e Caxias do Sul. Tá? Então, a área georreferenciada são 156 hectares em 6 municípios. A gente tem uma estimativa que seja um pouquinho maior, porque nem todos os parreirais já estão georreferenciados, já fazem parte do banco de dados do Cadastro Vitícola, né? Mas a gente já tem uma informação bastante importante, comparando com trabalhos de outras épocas, né? Essa área pelo menos dobrou, ou seja, a gente de fato está expandindo o cultivo protegido de videiras, né? E a gente conseguiu verificar isso nesse documento. Muito bem. Claro que talvez seja difícil comparar com antes, né? Porque a pergunta que muitos farão é: aumentou ou diminuiu essa área, né? Vocês têm essa informação ou esse é um primeiro levantamento, né? De fato, o que a gente gostaria de destacar, né? Nós já tínhamos alguns levantamentos antigos, né? Geralmente com informações vindas de revendas de plástico, né? Sem muita precisão. Então, em 2003, nós tínhamos um relato de 80 hectares na Serra Gaúcha, com cultivo protegido, e agora a gente tem informações precisas de parreirais georreferenciados de 156 hectares, em 6 municípios.
Ou seja, nós pelo menos dobramos a área de cultivo protegido em 14 anos. Né? De fato, está expandindo. Bem, isso traz qual resposta, além da ampliação de área, que o produtor está acreditando, né, nessa possibilidade, mesmo com o investimento ser alto, que ele tem obtido resultados interessantes, porque até uma situação, né? Quer dizer, o vizinho fez e foi legal, e aí vai comentando, sim, né? Vai se espalhando. Será que aconteceu isso por aqui também na região da Serra, hein? Tem muito dessa questão cultural, né? Mas, assim, vamos para o princípio do sistema, né? A videira, ela é cultivada na Serra Gaúcha, numa região onde chove muito, né? E essas chuvas tendem a se concentrar na época de maturação dos frutos, trazendo bastante prejuízos para o produtor, né? Problemas de qualidade na safra, safras heterogêneas de um ano para o outro, né? E o pessoal começou a colocar, então, a cobertura plástica para manter a qualidade da fruta e a produtividade. Então, foi para essa finalidade que foi colocada a videira. E também esse documento, esse trabalho que a gente fez, verificou justamente isso, que a grande maioria dos produtores ou estão satisfeitos, querendo manter as áreas cobertas, ou estão querendo expandir. Né? Existe um percentual muito pequeno de produtores que está ainda em dúvida, gostaria de reduzir, mas porque não ajustou corretamente aí a metodologia de trabalho, né? E está com dificuldade. Mas aqueles que ajustaram e de fato estão satisfeitos com esse tipo de sistema. Muito bom. É possível fazer alguma previsão daqui para frente da estimativa de aumento de cultivo protegido na Serra? Vocês também conseguem traçar uma estimativa ou não? Eu acredito sim que esse tipo de sistema venha a crescer na Serra Gaúcha, né? Muito em função de os produtores, principalmente ali na região de Bento Gonçalves, eles estão investindo nisso em função das melhorias, né, na qualidade da fruta. Existe uma possibilidade de agregação de valores, né? Não só pode, como deve o produtor agregar valor nesse fruto, porque é um fruto com diferencial, né? Se o produtor fizer toda a metodologia correta do sistema, é um fruto com uma baixa incidência de produtos químicos, né? Então, com isso, o produtor pode também agregar valor no produto. E como o produtor de Bento Gonçalves tem está numa área para o turismo, né? Ele acaba despendendo um pouquinho alguns parreirais cobertos, né? Chama atenção para o turismo, né? Então, para esse duplo sentido, esse duplo propósito tem uma chance bastante grande de crescer. E em Caxias do Sul também, no último ano, teve a retomada do selo da uva coberta, né? E isso provavelmente vai novamente incentivar o produtor à retomada, né, desse tipo de sistema. Então, de fato, o momento é promissor para esse tipo de sistema na videira. Bem, claro que é um levantamento geral, mas agora tem uma questão interessante que você comentou. Nós já ouvimos vários produtores que nos diziam, olha, para mim vale mais a pena, né, aqui na minha propriedade, eu ir no cultivo protegido, uva de mesa, e eu vender na beira da rodovia, ou vender direto para o mercado, do que outras cultivares entregar diretamente em vinícolas, né? Essa pergunta, não é uma pergunta, é um diagnóstico. Vocês têm também nesse levantamento ou é mais a área de produção? Essa é uma pergunta difícil, né? Não, exato. Assim, ó, esse documento, até gostaria é importante colocar isso, né? Esse documento, ele aborda uma série de questões desse sistema de cultivo, né? Vai desde uma caracterização de áreas, caracterização dos produtores, caracterização do manejo. E não é só uma apresentação de dados, a gente discute todos os pontos do cultivo. Tem muita informação técnica nesse documento, né? E ele pode ser utilizado, sim, para a extensão rural, né? Para auxiliar os extensionistas a um melhor manejo das culturas, né? E a gente pretende, né? Gostaria que ele fosse utilizado também para melhorias de políticas públicas, né? Direcionamentos que vão auxiliar bastante os produtores da região.
Mas nessa questão específica da comercialização, a gente verificou essa questão também. Qual é a preferência do produtor, né? Depende de um ciclo para o outro, da qualidade do fruto, né? E depende muito da localização. Por exemplo, os produtores de Bento Gonçalves, ali da região do Vale dos Vinhedos, eles têm a preferência de vender na sua propriedade, porque eles enxergam ali uma condição de agregação de valor, né? Já outros produtores que estão numa região que não é tão visitada, eles geralmente entregam ou para um atravessador ou num mercado local, né? E aí a gente chama atenção no documento. Poucos produtores estão utilizando uma estratégia de agregação de valor para esse produto, né? E novamente, o produto ele pode e deve ter uma agregação de valor, tá? Porque é um produto diferenciado com pouca carga de produtos químicos em cima, né? Se o manejo for feito corretamente. E o consumidor ele paga, né? Se a gente tivesse esse olhar, né, de que ele tem uma baixa carga de produtos químicos, o produtor ele aceita e paga por essa diferença, né? Então tem todas essas questões. Um outro ponto, né, importante que a gente levantou no documento, o cultivo protegido ele iniciou, né, na Serra Gaúcha com o cultivo da variedade Itália, né, que é uma variedade fina de mesa. Mas nesse levantamento nós já observamos 25 variedades de videira sendo cultivadas sob cobertura plástica. A grande maioria são uvas finas de mesa, mas a gente já começa a verificar algumas uvas para processamento também, tá? Então a gente verifica aí uma evolução do sistema de cultivo bastante interessante. Muito bom, que legal. Daiane, obrigado, viu, pela tua gentileza de falar aqui na nossa emissora. Muitos produtores, pode ter certeza, que estão assistindo e também ouvem essa entrevista. E a gente agradece muito a sua disponibilidade. Bom trabalho e fica à vontade para um último recado, viu? Bom, obrigada, Felipe, pela oportunidade, né? A gente conseguiu fazer um resumo aí de todo o documento. Eu gostaria de deixar à disposição, né? Vocês podem baixar esse documento gratuitamente pelo site da Secretaria da Agricultura, que é no agricultura.rs.gov.br/publicações, e busquem lá pelo cultivo protegido de videiras, um panorama em municípios da Serra Gaúcha. Nós seguimos trabalhando com uma série de culturas, né, de clima temperado, e a gente está publicando um material bastante, né, um volume de materiais bastante interessantes nessa linha, e estão disponíveis para os produtores. Obrigada, Felipe, pela atenção. Viu? Obrigada aos ouvintes. Um bom dia. Obrigada, tchau, tchau.